Senhor, todo mundo abandonou o Senhor, todo mundo virou as costas, não tem mais ninguém. Aquela situação, ela revelou qual era a condição daquela nação, a sua condição espiritual, a sua falta de compromisso, porque como o rei foi e a rainha foi, os outros foram atrás, porque lhes era conveniente, era isso que eles queriam. Mas o Senhor disse: tem lá 7.000 joelhos, eu conservei 7.000, eu conservei. Então a atitude de Acabe e Jezabel, trazendo a idolatria para o meio do povo, na verdade, só revelou de fato que o coração daquele povo não estava com o Senhor. E infelizmente, essa pandemia, ela tem revelado que o coração de muitos não estão com o Senhor. Não estão com o Senhor. Se afastaram, acharam um pouco conveniente, é melhor deixar do que continuar. Então, se deixaram contaminar muitas vezes. Então, mas quando nós entendemos que existem dois reinos, e que fomos tirados de um reino, e que fomos transportados para o outro reino, e que houve não apenas uma mudança de lugar, mas também uma mudança na nossa condição, na nossa situação. Ele não só nos tira daquele reino, transportar, levar de um lugar para outro, sair de uma situação geográfica, espiritual, há uma mudança geral, há uma mudança por completo, há uma mudança geográfica, há uma mudança espiritual, transportando para outro lugar, revelando um total e completo modo de viver, diferente do que se vivia lá. Então aí nós vamos ver que aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que foram resgatados pelo Senhor e que reconhecem o Senhor como o Senhor de sua vida, aqueles que reconhecem que a sua vida pertence ao Senhor, que agora eles têm uma nova vida, eles vão entender também que como servos de Deus, como filhos de Deus, pertencentes a um novo reino, eles vão saber como andar. E aí nós vamos ver como é que nós devemos andar, como é que deve ser a nossa vida agora neste reino que vivemos. Voltando ainda a Efésios capítulo 5, que nós havíamos lido, no versículo 8, nós lemos a primeira parte, mas aí nós lemos na segunda parte. Vamos ler a primeira parte e a segunda parte, o versículo todo de Efésios 5, 8, olha o que é que diz: pois outrora eras trevas, antes éramos trevas, ou seja, quando nós pertencíamos ao reino das trevas. Mas olha o que ele diz: porém agora sois filhos da luz. Antes éramos trevas, agora somos luz. Por que somos luz? Porque Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para onde? Para o reino da luz. Somos agora no reino da luz. Quem é o príncipe, o rei desse reino da luz? Jesus. Jesus. E o que Jesus é? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, nós agora estamos vivendo neste reino. Quando estávamos no reino das trevas, nós éramos escravos do pecado, andávamos em trevas e revelávamos as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? As obras da carne. As obras da carne. Eram estas obras. Por que nós revelávamos estas obras? Porque o príncipe deste reino, o reino das trevas, é o diabo. Ele não é luz, ele é trevas. Mas agora fomos transportados, estamos agora ligados, somos agora escravos de um novo rei,
pertencemos agora a um novo rei, somos agora filhos da luz, porque o Senhor, Ele é a luz. Ele é a luz. E aí ele disse em Efésios que antes éramos trevas, mas agora não somos mais, somos luz. E aí o que ele disse? Nós devemos, pois, andar na luz, andar como filhos. Nós devemos andar como filhos da luz, porque o nosso Senhor, Ele é luz. E aí nós devemos andar como filhos da luz. Nós devemos refletir a luz de Jesus Cristo. Refletir a luz de Jesus. Irmãos, e quando a luz chega num lugar, o que ela faz? Ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. Não é verdade? Quando você entra numa casa, na sua casa, está tudo escuro e tal, aí você vai imediatamente no interruptor, aperta lá o interruptor e imediatamente a luz acende. O que acontece? Todas as trevas, toda a escuridão desaparece. Você consegue ver tudo que está ao seu redor, você consegue ter uma visão clara da situação, não é verdade? É assim que deve ser conosco como igreja do Senhor. Nós devemos refletir essa luz. Eu costumo dizer que quando o crente chega, Deus chega com ele. Quando o crente chega, eu estou falando de crente salvo, irmão. E tem muito crente por aí que, estou falando de crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Quando o crente chega, Deus chega com ele. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita nele. Então, quando você, como servo de Deus, quando você chega, Deus chega com você. Deus chega com você. E aí nós percebemos que a palavra de Deus diz que, como filhos da luz, nós devemos andar na luz. Ou seja, não deve haver de escuridão, de trevas em nossas vidas, para que nós possamos revelar as obras do Senhor. Nós precisamos andar na luz para que nós possamos revelar as obras do Senhor. Crente não é aquele que diz que é crente. Crente é aquele que vive como filho da luz. Como filho da luz. Então, primeira coisa, nós pertencemos a Jesus e aí nós devemos demonstrar isso através da nossa vida. A nossa vida deve refletir a luz do Senhor Jesus. A palavra de Deus disse também que agora, pertencendo a este reino, nós fomos tirados das trevas e transportados para a luz. Para quê? Para proclamar as obras maravilhosas de nosso Deus. Nós precisamos proclamar as obras maravilosas. Tem pessoas que muitas vezes trabalham num lugar, convivem com as pessoas, andam com tanta gente e as pessoas não sabem que ele é crente. Ele anda no meio dos outros, ele convive no meio de outras pessoas e as pessoas não sabem que ele é crente. Não sabem. E isso é duro. Isso é duro. As pessoas não sabem que ele é crente. Então, nós temos que revelar através da nossa vida a luz do Senhor para proclamar as maravilhas do Senhor. A palavra de Deus disse em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, nós devemos proclamar, aos que estão nas trevas, aqueles que estão andando nas trevas, nós devemos proclamar as obras maravilhosas do Senhor. E muitas vezes as pessoas, elas conversam, falam, andam com os outros, convivem com
muitas vezes encontra várias vezes na semana com as pessoas e elas falam de tudo, mas nunca falam de Jesus. Não é verdade? Elas nunca falam de Jesus. Elas falam de tudo. Falam de tudo, mas não falam de Jesus. E nós estamos aqui como filhos da luz, separados pelo Senhor, tirados de uma condição de escravidão para viver uma nova vida, para proclamar aos que estão nas trevas, as maravilhosas obras do nosso Deus. Então, muitas vezes as pessoas, elas andam e conversam e riem, brincam e falam disso, daquilo, mas não lembra muitas vezes de falar com aquela pessoa que não é crente, que está convivendo com ela, que está andando com ela. E muitas vezes no lazer, no trabalho e em outros lugares, ela muitas vezes nunca disse para aquela pessoa que Jesus Cristo a ama e deseja libertá-lo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nem ela mesma está vivendo aquilo que, se ela for falar, ela não vai refletir através da sua vida. A palavra de Deus disse em 1 Pedro capítulo 2 verso 9: vós porém sois raça eleita, dizendo que agora o que somos, o que nos tornamos em Cristo, aquilo que hoje somos em Cristo, a nossa condição depois de sermos tirados das trevas e trazidos para a luz, para um novo reino. Agora pertencemos a Cristo por causa do alto preço que Ele pagou. O alto preço que Ele pagou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que somos. Aqui está declarando o que somos, o que o Senhor Jesus nos tornou, o que Ele fez de nós, quem nós somos em Cristo, aquilo que Ele realizou em nosso favor. Raça eleita, um povo que foi escolhido, entende? Aquele povo que foi escolhido, o sacerdócio real, aquele povo pode entrar na presença de Deus. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. Ele representa não somente a si, mas outros. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus para muitas vezes levar as necessidades dos homens diante de Deus. Uma nação santa, ou seja, um povo separado. Nós não somos um grupinho, nós somos uma nação. Uma nação é um povo que tem princípios, é um povo que tem leis, regras, é um povo que tem governo. Nós temos um governo próprio, nós temos leis próprias, nós temos costumes próprios. Vocês vão estar entendendo? Nós temos uma bandeira. A Bíblia disse que o Senhor é a nossa bandeira. Adonai Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então nós temos uma linguagem própria. Nós somos uma nação dentro de outras nações. E aí, nós ainda disse que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nenhum outro povo nós somos exclusivo. Sabe quando você está passando em um lugar e você vê aquela propriedade enorme e tal, e muitas vezes tem uma placa lá colocada. Isso acontece muitas vezes em fazendas, sítios, aquelas coisas. Passa, você vê uma placa bem grande: propriedade particular. É proibido pescar, caçar, é proibido.
é propriedade particular. É assim conosco. Há uma placa, há um letreiro no mundo espiritual dizendo: este povo é propriedade exclusiva de Deus e só toca neles quem Deus permitir. Este povo pertence ao Senhor. Então nós somos este povo. E para quê? Por quê? Então o Senhor nos deixou aqui. Nós somos este povo. Estamos aqui com um propósito. Olha o que disse: a fim, somos um povo, mas que existe com um propósito. O propósito deste povo é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, nos tornou o que somos, para que nós anunciemos e proclamemos as virtudes, as maravilhas deste Deus único, soberano, que nos escolheu para sermos o seu povo. Então, nós somos este povo. E aí, nós devemos proclamar isto. Como povo de Deus, então nós devemos proclamar, nós devemos andar na luz como povo de Deus. Aqueles que pertencem a Jesus, nós devemos ter uma vida de adoração sincera e verdadeira ao Senhor. Em João capítulo 4 e no versículo 23, quando Jesus conversa com aquela mulher ali à beira daquele poço, e ele traz uma palavra e ele coloca algumas coisas assim muito importante, e dentre essas coisas, no versículo 23, ele fala o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A hora já chegou, aonde aqueles que pertencem ao Senhor, que foi transportado para este reino, possam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Adorar a Deus é mais do que cantar uma canção e levantar as mãos. Adorar a Deus é mais do que muitas vezes fazer uma oração. Adorar a Deus é ter um estilo de vida que o honra e que o glorifica em todos os aspectos. João 4, 23. E aí nós devemos ter esse estilo. E Jesus disse assim: mas vem a hora, e já chegou. A hora é agora. Não é depois que passar a pandemia. Não é depois que terminar a pandemia. Não é depois que as coisas melhorarem. A hora de adorar o Senhor é agora. O momento dos verdadeiros adoradores se apresentarem é agora. Não, ano que vem. É agora. Aonde os verdadeiros adoradores se apresentam como aqueles que foram resgatados das trevas e transportados para a luz. Então, ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Então, a hora de apresentar os verdadeiros adoradores é agora. Então, gratos ao Senhor, nós devemos, agora que estamos nesse reino da luz, que fomos tirados de uma situação e colocados em outra, e o Senhor então muda a nossa vida. Lembre do que eu disse: não tem neutralidade. Ou eu pertenço ao reino das trevas, ou eu pertenço ao reino da luz. Ou eu sou trevas, ou eu sou luz. Não tem neutralidade. Não tem. Então, aqui não é uma coisa opcional. E adorar a Deus é mais do que cantar uma canção, um cântico. Adorar a Deus não é cantar
uma canção suave. Agora nós vamos adorar a Deus e aí a gente canta aquela canção suave. Não. Adorar a Deus fala de um estilo de vida. De um estilo de vida em que nós vivemos e andamos no Espírito. E quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Então, essa deve ser a nossa atitude. Aqueles que pertencem a Cristo, eles devem também viver uma vida de gratidão a Deus. Eu falei aqui no domingo, nós muitas vezes somos um povo muito ingrato. Nós esquecemos muito rápido o que o Senhor muitas vezes fez por nós. A gente esquece muito rápido. E eu disse que uma das coisas que revela a ingratidão é a murmuração. A pessoa começa a murmurar, reclamar, isso revela ingratidão. Mas como filhos da luz, como aqueles que pertencem ao reino da luz, e que está aqui para proclamar as virtudes do Senhor Jesus, nós devemos viver uma vida de gratidão a Deus todos os dias, não esquecer o que o Senhor fez por nós. Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos uma vida nova. Ele pagou um alto preço para mudar não apenas a nossa situação, tirando de um lugar para outro, de um reino para outro, mas Ele também mudou nossa condição de vida, tirando-nos de escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus, novas criaturas, lavados e remidos no sangue de Jesus. E por isso não devemos nunca deixar de agradecer. Gratidão, essa deve ser uma das coisas que a cada dia nós devemos, ao acordar, ao deitar, sempre equilibrar. Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor fez e tem feito por mim. Gratidão, agradecer ao Senhor pela vida, pela família, pela igreja que temos a oportunidade de congregar. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, agradecer ao Senhor por cuidar de nós, por suprir nossas necessidades, por nos guardar. Gratidão. E para terminar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tem a experiência quando Jesus cura 10 leprosos. 10 leprosos. Lucas 17, e ali 10 leprosos vieram pedindo a Jesus misericórdia, e Jesus disse: pode ir embora, vocês já estão curados, pode ir. E eles foram embora. É interessante que todos eles creram e foram. Muitas vezes a pessoa pode crer, mas ela pode ser ingrata, sabe? Muitas vezes ela pode. Os 10 creram, os 10 obedeceram, mas quando perceberam que estavam os 10 curados, aí um voltou. Em Lucas 17, no versículo 18, Jesus disse: mas não foram 10 que foram curados? Por que só um voltou? Por que só um? É porque ele reconheceu, a Bíblia diz que ele voltou, e prostrou diante do Senhor, glorificando a Deus. Isso chama gratidão. Gratidão. Nós precisamos sermos mais gratos a Deus, sermos mais gratos ao Senhor por nossa salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por darmos a oportunidade de congregar, de estarmos na presença de Deus, de vermos o cuidado do Senhor para com as nossas vidas a cada dia. Gratidão. Então, isso deve fazer parte da vida daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Se você crê, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Aleluia!